A gente tem algumas coisas para comentar, porque a semana do Corinthians foi bem atribulada. E tem coisas boas e tem coisas. Para quem não é corintiano é bom também, mas para quem é corintiano é meio triste. Então, primeira coisa. Teve a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Corinthians foi campeão. Né? A final foi quinta-feira? Acho que foi. O Corinthians venceu por 1-0 o Cruzeiro e se sagrou campeão da competição. E em relação ao jogo, né, a final, eu não acompanhei todos os jogos da Copinha, né, até porque são muitos. O Chablau, como corintiano, pode colocar no chat o que ele achou, campanha do time e tal. Mas eu queria destacar o último jogo, né? Então, foi a final contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, na minha opinião, merecia mais o título do que o Corinthians, pela performance que teve em campo, mas acabou não fazendo gol, né? Enquanto o Corinthians, num belo chute do menino lá, fez o gol e, e foi 1-0 e tal, e 11ª conquista do, do Corinthians, né? Mas não, não só de flores vive o corintiano, né? Então a gente teve um pequeno probleminha, né? Logo depois da conquista. Então, o gerente geral da base do Corinthians é barrado pelo clube em premiação do título e do título da Copinha. Então, aqui como destaque, a gente tem André Figueiredo, ficou sem credencial e medalha do título conquistado pelo departamento que chefia. E teve segredo da chave da sala trocado. Diretoria alega que profissional está de férias. Estranho, né? Hum. É, Deram férias pra ele. eu não troquei a tela aqui, perdão, Não. mas tá tudo descrito aí. É muito estranho isso, porque esse talvez seja a pequena parte de um todo que o Corinthians sofreu nessa semana. Então, só para completar ali, o Chablau colocou que foi surpreendente o Corinthians ganhar essa copinha devido às últimas participações. O Corinthians que é o maior campeão, né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 11 títulos. Capião. Então, hã? Capião. É. Então, vocês viram alguma partida da Copinha? Na única partida que eu falei, eu passei o resultado errado. Então, eu não sou Perfeito, uma que foi de boa. São Paulo, né? Tá certo. Não, tá certo, tem que admitir pelo menos. É, Eu não vi nem as do meu time. É, normal, eu, né? eu acompanhei algumas e um time que eu acho que ficou pelo caminho que poderia ter ido bem melhor foi o Coritiba, cara. Coritiba, ele não foi vazado durante a fase de grupos da competição. Tomou um gol e empatou contra o Ibrachina, que é o Instituto Brasil e China, mas acabou passando de fase. E ele acabou perdendo para o Cruzeiro, por uma bobagem do zagueiro. A bola estava indo certinha para o goleiro pegar. O zagueiro foi lá, meteu o pé, foi escanteio. E o escanteio eu acho que já era nos 40 do segundo tempo e tal. E daí, como consequência de toda a jogada, foi gol do Cruzeiro. E daí o Curitiba Eu foi eliminado. vi isso, essas reclamações eu vi. É. Tava bem Então. pistola com o zagueiro que se meteu na jogada. Não, e assim, o goleiro claramente fala pra ele deixar e acontece. Mas eu acompanhei um pouco São Paulo. São Paulo tá com uma equipe mais nova. Então, não tem tanto problema assim, né? Mas o que eu vejo um problema é que, pô, o corintiano gosta de valorizar bastante Copinha, né? Até porque eles são os maiores vencedores. Mas a gente tem essas competições e acaba que o futebol de base não vai muito para frente, né? A gente tem no São Paulo daí alguns atletas da base que a gente utiliza, mas os próprios campeões do Corinthians, né? Corinthians que tem 11 títulos, a gente lembra de muito poucos jogadores que deram certo, né? Que foram
grandes jogadores, né, e vieram da base. Eu acho que o último que a gente tem do Corinthians é o Marquinhos, né, com grande destaque. Os demais não tanto, né? Então, eu acho que talvez a formação de base do Brasil precise melhorar um pouco mais. E eu acho que o grande ponto do Corinthians essa semana foi a fala do Mano, né? Acho que todo mundo ouviu pelo menos uma parte. E eu trouxe aqui para gente comentar, que é o título da matéria tá aqui, né? Mano admite que precisa de mais elenco e explica a bronca em Ranieri. Não dá mais, estamos no Corinthians. Só que o que eu quero destacar é essa frase aqui, né? Que o Mano falou que o Ranieri tentou chutar uma bola ao gol, ele achou que tava no Cuiabá. Tipo, ele colocou o Cuiabá pra merda, né? Aqui tá a fala toda dele. Acho que as cobranças que eu fiz são as coisas do jogo, nada de tão grave. Certamente poderíamos ter aproveitado as coisas de forma mais eficaz. O jogo apresentou uma boa condição de sairmos com a vitória, mais do que o jogo contra o Guarani. O adversário não chutou uma bola no gol no primeiro tempo. Talvez te referiste, daí ele tá falando com o repórter, talvez te referiste a uma cobrança no Ranieri, porque tentou chutar uma bola ao gol. Achou que estava lá em Cuiabá. Tentou chutar. Não dá, né? Estamos no Corinthians. Então, isso gerou todo um problema, né? Primeiro porque eu ouvi alguns programas falando, parece que o Ranieri não foi mal, foi um dos melhores na partida e acabou tomando essa de graça. Primeiro esse ponto. Segundo que daí gerou um conflito entre os dois times, né? O Cuiabá e o Corinthians, né? Tanto que o Cuiabá fez até uma nota, que está aí na tela, lamentando, repudiando tudo que o Mano falou. Então, não vou ler a nota, mas está aí. Então, esse eu acho que foi o grande problema do Corinthians essa semana, que teve Cássio pedindo em coletiva reforço, Cássio que é o goleiro, né? Então, normalmente não seria ele que pediria reforço. Teve o problema do Garro, o Garro não veio até hoje, não veio não, né? Ele tá no Corinthians, mas não foi oficializado porque o Tajeres está pedindo mais dinheiro e primeiro o Tajeres estava pedindo dinheiro, né? O Corinthians não tinha pago. Aí depois pagou, mas parece que tem no contrato que teriam algumas partes, alguns impostos que o Corinthians pagaria. É, tem todo um problema com, com a Vaidbet, né? Que primeiro o presidente falou que a Vaidbet ia pagar a rescisão com a outra patrocinadora e parece que não é isso. Aí soltaram uma nota falando que o presidente tinha se confundido, e depois soltaram outra nota falando que não tinham falado nada que o presidente tinha se confundido. Teve o lance do. Qual que é o nome do lateral? Mateuzinho, né? O Mateuzinho que veio, treinou, não teve contrato assinado, voltou, parece que o Botafogo quer agora. É, Teve o lance do Lucas Veríssimo. Então, assim, tudo que a presidência do Corinthians começou bem ano passado, esse ano foi muito mal, né? Principalmente nessa semana. E, e daí eu queria que vocês falassem um pouco, né? O que, que vocês acharam de tudo isso? Como que vocês imaginam se vocês fossem corintianos ou se tudo isso acontecesse no time de vocês? Né? Becker, pode começar falando você aí. Cara, é meio complicado, porque não que isso tenha que acontecer com treinadores pequenos, mas o Mano é um treinador grande. Uhum. É um dos grandes Experiente, pelo treinadores menos, né? que tem, né? E isso é um treinador experiente, conhecido, que se tu, né, tu bobear ali, ele pode estar no teu time para te ajudar. Treinou o Inter, então, né? Mas, cara, isso é ruim, porque queima a imagem do Mano, queima a imagem do Corinthians, que já não é uma imagem muito, né, bonita, sim, toda essa questão de não pagar os jogadores e tal, e essas loucuras que está acontecendo ultimamente. E queima, tipo, uma futura. Tá certo que o Cuiabá não revela muita gente, mas vai queimar alguma futura transação entre Cuiabá e Corinthians. Sim.
Porque como é que tu vai pagar, beleza, mas talvez outra pessoa queira o meu jogador e eu não vou te vender porque o teu técnico lá aquela vez falou mal do meu time. E tipo, talvez isso seja o que muitas pessoas falam. Só que tu não pode falar ao vivo. Tu é o treinador do Sim, time, tu tem que ter uma responsabilidade, tu não pode sair falando isso ao vivo. Entendeu? Tu tá transmitindo, como eu te falei, tu tá treinando um clube grande, tu é um treinador grande. Então a tua fala, qualquer ela que seja, vai ser repassada pro Brasil inteiro. sim. E é Então, aquilo, tu não pode falar qualquer merda. o problema não é você chegar no Ranieri e falar, o Ranieri acho que nem ia se importar, né? Mas é você chegar e falar na coletiva de imprensa isso, né? Você expor esse negócio desnecessário, você tem que saber ser um pouco mais político. Rafa, o que você É acha de todo complicado. esse imbróglio do Corinthians? Que bafafá, né? Completamente desnecessário isso, né? Que o Mano falou, porque, como diz na própria nota, né? Ali faz 4 anos que o Cuiabá está na primeira divisão, né? Então, Sim. assim, não dá pra falar mal. E se duvidar dessas 4 temporadas aí, 2, pelo menos, o próprio Cuiabá ficou à frente do Corinthians, né? Na classificação de times. Então, assim, tá achando que tá no Cuiabá? Pô, o cara foi bem lá, fez a história dele lá. Ele E não. pegando esse gancho que você falou, primeiro, o Cuiabá ano passado terminou melhor, né, que o Corinthians no Brasileiro. E segundo, Uhum. se o Ranieri não tivesse ido bem no Cuiabá, por que o Corinthians foi lá e contratou? Exatamente, né? Quem não é visto não é lembrado. Foi visto, foi lembrado e foi contratado. E agora o cara tá lá desdenhando da onde ele veio. Pô, aí é sacanagem, né? É, Daí, como disse o Becker, né? Daqui um tempo vai querer contratar outro jogador do Cuiabá, mas daí, é o Mano Menezes, aquele que falou mal da gente? Não, não vamos vender, vamos dificultar ao máximo, vamos vender para outro rival, sei lá. Até porque, né, como vocês já. A gente já conversou em outra ocasião sobre o Bragantino, né, vendendo o jogador para time que compete tete a tete sim. ali nas mesmas competições. Não vamos vender, é É, rival, não é a mesma coisa vamos. o Bahia, né? Não vendendo o Cauli. Exato, não vamos ficar ali. Não vamos dar colher de chá para eles, não. Vamos, eles que se ferrem e vão ferrar com eles o mais que a gente puder. Então, completamente desnecessário e. Pô, o que for para ser, vai ser. E depois, se precisar pagar pelo pecado aí, ele paga, É, né? e, e assim, o, pelo menos a minha opinião, ela não tá sendo clubista. E eu não vi os outros dois sendo clubistas também. Porque se fosse, a gente ia falar, foda-se, tá certo, o Corinthians que se foda. Vamos falar a verdade. Mas eu percebi que essa gestão do Corinthians, né, esse presidente, ele começou falando que não faria a mesma coisa que gestões anteriores, e até certo ponto pareceu que ele estava fazendo isso. Só que essa semana parece que tudo deu errado. Parece que tudo que ele falou era bobagem, era mentira, né? E tudo isso que o Rafa comentou, né, de às vezes procurar um time e ter dificuldade em acertar, parece que já tá tendo, né? Parece que tem alguns clubes que o Corinthians está indo atrás e como o Corinthians está com uma fama atual de mal pagador e daí tem vários outros times no Brasil também que não pagam direito, né? A gente precisa salientar isso, mas o Corinthians está com essa fama agora. Muitas vezes o Corinthians vai conversar com tal time, o valor do jogador é 13 milhões, eles estão pedindo 20. Porque, você não vai pagar mesmo, então se for pagar, que pague mais caro, né? E daí, pegando um gancho que o Chablau colocou ali, o comentário do Chablau foi: o Corinthians foi na FIFA resolver esse negócio do Garro. E daí eu fui atrás da notícia no GE e tá aqui: Corinthians e Garro recorrem à FIFA com pedido de liberação da transferência. Né? Então, todo o embrólio até o início da semana, o Corinthians precisava pagar 4 milhões ao Tajeres para a liberação dos documentos. Isso está em contrato. Em contrato está escrito que precisava de um valor ser pago para a liberação dos documentos. Foi feito esse pagamento de 4 milhões. Só que o presidente do Tajeres
alega que precisava ser feito o pagamento do valor líquido e não do valor bruto. Então, que tem a questão dos impostos, né? E daí, o contrato do Corinthians, que eu vi a galera comentando, ele é meio obscuro, né? Porque em uma parte fala que o valor que vai ser transferido é o valor bruto, só que na outra diz que vai ser pago os, os, os impostos. Então fica meio dúbio, sabe? A gente não sabe se o presidente, se o Corinthians, né, tá falando a verdade. A gente não sabe se o presidente do Tajeres tá falando o que ele merece receber mesmo. E vou colocar aqui que tem, eu achei a parte no GE do, do contrato. Então aqui, a parte do contrato que o GE teve acesso, diz que o Corinthians concorda em pagar 5 milhões brutos para adquirir os direitos econômicos dos atletas, do atleta. E daí tem um valor específico aqui, em outro trecho, que esse valor de operação, que é isso de você enviar os documentos para o Corinthians, tipo, o Corinthians concorda em abonar o Tajeres em R$ 1.876.200 por outros custos. E daí nesses custos tem taxas, comissões e eventuais impostos de transação. Então esse é o grande problema, porque em uma parte fala que vai ser R$ 5.203.800 brutos. E em outra diz que tem esse abono. Então, tudo isso gera um problema para o Corinthians. Porque quem está certo nessa parte? É o Tajeres ou é o Corinthians? E isso vai complicando a vida do Corinthians, porque o Garro parece que é um jogador muito bom e o Corinthians está aí sem ele. Querem comentar alguma coisa dessa parte do contrato? Só diga uma coisa, bem feito. Espero que dê tudo errado. Que Espero isso. que piore também. O que eu falei que os caras não tinham sido Clubista antes, a é, gente agora. clubistas vão pra caralho agora. Pau no cu do Corinthians. Mas é só isso. É Então, só isso. Isso aí, isso aí. então Espero que beleza. piore. O que É uma Xablau colocou? das pequenas e grandes coisas que a gente concordou em gênero, número e grau. O Xablau colocou ali, né? O cara não é chamado de Pinóquio Aventureiro por acaso. Isso daí foi o Andreas que falou, se não me engano, sobre o novo presidente do Corinthians. Mas sei lá, Grande Cruzeiro. aí é um problema do Corinthians ali Parece que o que do Ilho elegeu. não era tão ruim, então. Aí fica pro corintiano, né?